Você já se deparou com casos de crianças e jovens diagnosticados com autismo, que eles ficam lá no cantinho, bem quietinho, não incomodam ninguém, mas só que quando você avalia a independência e autonomia deles, você vê que tá uma autonomia zerada, tá uma independência zerada, ele só fica lá no cantinho. Às vezes ele vai lá e pega uma caneta, por exemplo, fica ali só brincando, ou melhor, só olhando, sem nenhuma função específica, pega uma pecinha de Lego, fica ali só admirando, pega um carrinho, só fica olhando, não dá função, mas tá lá no cantinho, não incomoda ninguém. Aqui eu trago também um puxão de orelha para os pais e para os profissionais. Calma! Já eu vou dar um puxão de orelha. Antes eu quero trazer uma situação de um aluno com 2 anos e meio de idade quando eu recebi ele na época. Então, o que acontece? Olha só que interessante esse aluno. A mãe trouxe ele no colo, chegou no meu estabelecimento para a gente fazer as atividades funcionais, ela só tirou ele do colo, colocou ao chão, ele achou um negocinho no chão, era uma sujeirinha, era como é que eu vou dizer? Uma folhinha. Era uma folhinha certa, tinha vindo no tênis de alguém e tal, uma folhinha bem compridinha, assim, pequenininha. Ele só pegou essa folhinha ali na mão e já sentou ali na recepção mesmo, no canto, num cantinho ali. E ficou olhando para essa folhinha. Pegava uma mão aqui, olhava outra, e eu conversando com a mãe, um olho aqui para a mãe, o outro ali para ele, ela falando sobre o filho dele, que o objetivo é trabalhar essa autonomia. Ela falou assim: Rodrigo, ele fica assim, ele acha alguma coisinha no chão, é um fiapo de cabelo, ele fica ali, ele pega e fica ali quietinho. Se deixar fica meia hora, se deixar 1 hora, se deixar fica a manhã inteira. Ele não se levanta dali enquanto a gente não vai lá e pega ele. Aí eu faço um parênteses aqui e digo: poxa, isso aqui é um tipo de aluno que a maioria dos profissionais querem ter. Não incomoda, fica lá quietinho. E é aí que a maioria dos profissionais acabam se aproveitando. É aqui que eu quero trazer um puxão de orelha. Porque é uma criança que precisa da ajuda dos profissionais. É uma criança que precisa sair da zona de conforto. Porque é confortável deixar o aluno lá quietinho, não incomoda ninguém. Mas que resultado que ele vai ter? Como eu falei, é prazeroso para alguns profissionais receber esse tipo de aluno, não incomoda, fica lá quietinho, o profissional dá atenção para outros alunos em si, mas espera aí, ei, quando é que você vai começar a suar a sua camiseta? O pai, a mãe que deixa lá o filho quietinho, fica lá só admirando ali uma pecinha de Lego, fica ali só olhando para o celular sem uma função específica, tá quietinho, dá tempo para a mãe fazer a comida, dá tempo para a mãe fazer algumas outras coisas, fazer o trabalho, o filho está lá quietinho, mas só que ele não está desenvolvendo em si. Eu preciso tirar esse jovem da zona de conforto. Então, para você entender essa situação inicial, era comum, nas aulas iniciais, quando ele chegasse, o que ele achasse pela frente, às vezes era uma pecinha de Lego, às vezes uma pecinha de quebra-cabeça, às vezes um chinelo que estava lá no cantinho que algum aluno esqueceu, então ele já ia lá, pegava qualquer coisinha, a primeira coisa que ele visse pela frente, ele pegava. Somente coisinhas mais pequenas em si, desde sujeiras, desde um fiapo de cabelo, até um brinquedinho em si pequeno, um carrinho. Então ele pegava, já sentava lá no canto e ali ele ficava. Se você fosse deixar, ele ficava ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, ficava ali a manhã inteira, a tarde inteira, enquanto não viesse uma pessoa ali pegar ele, ele não saía dali. Ah, Rodrigo, mas vamos supor, Rodrigo, que você deixasse ele ali quietinho durante umas 3, 4 horas. E quando ele ficasse com fome, quando ele ficasse com sede, ele ia ficar ali. Enquanto ninguém fosse lá dar a comida na boca dele, enquanto ninguém fosse lá dar água na boca dele, ele ficava ali. Mas para aí, olha só que interessante. Quando eu olho para esse jovem, eu vejo que para essa criança, o que está precisando para ela é trabalhar, é tirar ela da zona de conforto, é trazer estímulos em si. Porque ela não tem nenhuma limitação motora. Rodrigo, mas tem que fazer terapia, tem que fazer isso, tem que fazer outro. Calma, você vai entender o que eu vou trazer para você ao longo dessa jornada. E diante dessa situação, como eu falei, eu dou um puxão de orelha nos profissionais e dou um puxão de orelha nos pais. Porque essa criança está na zona de conforto. A zona de conforto, ela ficando lá quietinha, não incomodando ninguém, ela nem fala em si, ela fala, dá uma resmungadinha. Na época, dava uma resmungadinha, saía alguns ba, a, e, pouquinhas coisas aleatórias, mas faltava estímulos em si. Então o que acontece? Precisamos tirar da zona de conforto. Você precisa suar sua camiseta. E aí, o que acontece? O que a gente precisa fazer? Ser o motor de arranque. Para esse tipo de criança, para esse tipo de jovem, porque recebo também alguns jovens assim, mas eu estou falando sobre esse caso dessa criança de 2 anos e meio de idade, eu preciso ser o motor de arranque. O que é o motor de arranque? Eu sou o motor que vai dar partida no motor dele.
Essa é a ideia. Então, beleza, ele chegou, ele tá quietinho, sentou lá no canto. O que que eu preciso fazer? Eu trago uma caixa, por exemplo, ele pegou uma pecinha de Lego e tá ali só olhando. Então eu trago a caixa de Lego, coloco ali próximo a ele, derrama ao chão, deixo ali umas 10, 20 pecinhas ali. E aí, diante disso, eu pego um potezinho, coloco do lado dele. Aí eu pego na mão dele, já tá com uma pecinha de Lego, eu pego na mão dele, induzo, abrindo os dedinhos dele, a soltar dentro do pote. Pego a mão dele, direciono na outra peça de Lego e juntos a gente abraça outra pecinha. Novamente coloca no pote. E aí eu vou fazendo isso, lá e cá. Lá e cá. E depois com a outra mão dele. Trabalhar direita e esquerda. Lá e cá. Perfeito. Na aula seguinte, eu faço isso de novo. Na outra aula, eu faço isso de novo. Eu fiz com a pecinha de Lego. Daqui a pouco, eu trago os carrinhos em si, os carrinhos da Hot Wheels, aqueles de miniatura, eu pego na mãozinha dele e coloco dentro de um pote maior e solto. Pego aqui e solto, pego aqui e solto. Isso eu repito na outra aula, na outra aula. Aqui também eu faço situações como, por exemplo, pego ele e coloco em cima da maca. A maca, uma mesinha mais alta, uma maca de fisioterapia. Coloco ele em cima. Embaixo eu coloco alguns banquinhos para fazer uma espécie de degrau. E agora vamos induzir ele a descer. Aí viramos ele de costas, fica de bunda, aí vamos colocar uma perninha no degrau de baixo, no outro de baixo, vamos fazer ele descer. Aí o que acontece? Eu pego ele em outro momento, coloco ele em uma escadaria. Daí no meu espaço ali tem uma escadaria com 19 degraus. 19 degraus. Aí eu coloco ele lá no quarto degrau. E aí eu coloco algumas pecinhas ali próximo a ele. Uma pecinha no degrau de baixo, uma pecinha no degrau de cima, e ele tá sentadinho aqui. E aí eu faço o quê? Pego uma pecinha de Lego que está desse lado, coloca no pote. Tem que girar para pegar outra pecinha de Lego que está atrás e colocar aqui. Tem que girar para o outro lado, pegar a pecinha de Lego que está aqui e colocar aqui. Tem que se abaixar para pegar no degrau de baixo e colocar aqui. Então eu vou trabalhando movimentos funcionais. E o que acontece diante disso? Eu vou fazendo repetições no dia a dia. Ah, depois eu vou levar ele lá no banheiro. No banheiro, o que acontece? No banheiro, só para treinar na verdade ele estava, na época usava fralda em si, mas vamos trabalhar atividades em ambientes diferentes. Na hora de ir no banheiro, eu pegava na mãozinha dele e fazia ele tocar na maçaneta. Tocando na maçaneta, buscávamos ali jogar lá para baixo, pegava no dedinho dele, na mãozinha dele e puxava a porta. Fazia ele entrar no banheiro. Pegava na mãozinha dele, puxava a porta de novo para fechar. E aí depois pegava na mãozinha dele, fazia levantar a tampa da privada. Pegava na mãozinha dele, fazia baixar a tampa da privada. Colocava um puffzinho, colocava ele em cima. Colocava ele em cima, pegava na mãozinha dele, fazia girar a torneira em si, lavava a mão dele, pegava a mãozinha dele, fazia ele puxar o papel aqui, ó, o papel toalha para secar a mão, aí depois abrir o lixo. Então o que eu estava trabalhando aqui era movimentos funcionais. Então, olha só que interessante isso. O que eu preciso fazer é ser o motor de arranque dele. Porque pela primeira vez, quando eu peguei na mão dele aqui, ó, para pegar uma pecinha de Lego e colocar nesse pote, o movimento era travado. Era duro aqui, ó. O braço dele estava rígido. Eu fazia força. Consegui soltar. De novo. Pegava aqui de novo. E eu ia lá de novo e colocava aqui. Beleza. Aí na segunda, na terceira aula, quando eu fazia isso, o movimento já estava mais leve. Estava desenvolvendo o quê? Memória muscular. Aí eu peguei aqui, ó, movimento mais leve. Memória muscular porque ele já fez nas aulas anteriores. Aquele movimento funcional, aquele gesto funcional. Aí eu pego aqui e aqui, aqui e aqui. Até que chega um momento, lá pela terceira semana, quarta semana, que quando eu trago a mão dele aqui, ó, próximas pecinhas para pegar, eu só trago a mão, ele já, consegue pegar a pecinha. E aí eu ainda tenho que ensinar aqui onde soltar. Aí eu trago aqui, ele solta. Aí eu trago de novo, eu solto aqui, ele já pega. Porque ele está tendo vivências em si. Antes ele não tinha vivências. E não adiantava mandar assim, pega lá, pega aqui, pega lá. Era o que os profissionais estavam fazendo com ele. Faz isso, faz isso. Rodrigo, ele não obedece o comando. Para aí, não adianta falar. Você tem que suar a camiseta, tem que colocar a mão na massa, tem que ser o motor de arranque. Então eu tinha que fazer isso a todo momento. Tinha que pegar ele, colocar ele de pé, segurar na mãozinha dele, ou às vezes, como era pequenininho em si, eu pegava na cintura dele, segurava, e aí ia induzindo ele fazer caminhadinha. Colocava uns 2, 3 bambolês, caminhadinha por dentro do bambolê.
lá no final soltava ele. Aí ele sentava, levantava ele de novo, fazia caminhadinha pelo bambolê, pegava, segurava ele na cintura, colocava na cama elástica, por exemplo, e fazia pula-pula. Foi ali que eu consegui colher um sorriso dele. Antes era um semblante neutro, neutro. E aí eu colocava ele na cama elástica e eu fazia o pula-pula, o popular jump. Jogava ele pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Ali ele começou a soltar um sorrisão. Eu assim, opa, melhorou a expressão. Tá tendo emoções em si. Então isso é bacana. E eu comecei a fazer 1, 2, 3, jogar pra cima, jogar pra baixo, fazia um away ali. E ali eu vi que ele começou a gostar. E aí, automaticamente, quando toca na cama elástica, quando salta, trabalha várias áreas do desenvolvimento motor. É a potência, é a resistência, é o equilíbrio em si. Então, poxa, tá trabalhando, tá tendo resultados em si. Ah, depois eu pegava ele novamente, fazia um circuitozinho com alguns steps. Steps são, é como se fosse, o pessoal, tem algumas pessoas que já sabem, mas eu quero explicar aqui para todo mundo. O step é como se fosse assim, ó, por exemplo, esse livro. Imagina esse livro dessa grossura assim, 10 centímetros mais ou menos, e ele mais comprido, 50 centímetros. Então fica uma espécie de degrau. E aí eu tinha vários steps em si. Aí colocava um na frente do outro. Então era como se fosse uma ponte. Aí eu pegava ele e induzia ele a caminhar por cima daquela ponte. Às vezes ele ia um pouquinho mais pro lado, aí eu trazia ele, porque se fosse para o lado caía no riozinho e o peixe poderia dar um beijinho no pé. E aí eu fazia ele caminhar, ia para frente, ia para trás. Na caminhadinha ali dentro do meu espaço, eu colocava algumas cordas soltadas ao chão, eu colocava algumas bolinhas, eu colocava alguns bambolês, para ele automaticamente quando pisava em algo, ele já conseguisse moldar, já conseguir se equilibrar. Então, a todo momento, eu tinha que fazer isso. E eu comecei a fazer isso desde o momento que ele entra no meu estabelecimento até o momento que ele vai para casa. Como assim? Quando ele chegava, eu já esperava ele do lado de fora. Eu pegava na mão, a mãe já tirava ele do carro, vinha no colo em si. Eu, mãe, coloca ele aqui no chão. Aí colocava no chão, eu pegava na mãozinha dele, uma aqui, ó, e fazia puxar a porta de vidro. Pegava na outra mão, puxava para o outro lado. Aí ele entrava no meu espaço. Aí ele sentava ali ao chão, eu pegava no dedinho dele, fazia aqui, ó, desamarrar o cadarço em si, né? Cadarço é o velcro em si. Aí fazia, pegava no dedinho, pegava no outro, pegava no dedinho, tirava o tênis, pegava no dedinho, engalhava aqui na meia. Eu fazia tudo isso. Movimento funcional. Íamos lá fazer atividade, fazia as brincadeiras em si. Para fazer atividade, quando ia pegar a caixa de Lego, ou quando ia pegar a caixa que tinha uns carrinhos em si, a gente ia fazer atividade aqui, aí uns 10 metros de distância tinha a caixa de Lego. Aí o que que fazia? Eu tinha uma caçambinha, um caminhãozinho, tem a caçamba. Aí eu pegava essa caixa, eu ia lá com essa criança no armário, abraçávamos a caixa de Lego, colocava em cima do caminhãozinho, da caçamba. Pegava na mãozinha dela, amarrei uma cordinha nesse caminhão e a gente vinha puxando o caminhãozinho e sentava em um determinado lugar para fazer atividade. Porque seria simples para mim, só ir lá, dar a pecinha de Lego para ele para fazer atividade. Mas eu estou aumentando esse repertório. Eu estou fazendo ele ter essa autonomia para pegar a caixa, porque daqui a pouco lá dentro de casa ele quer brincar de algo, mas você não está ali para dar esse algo para ele, ele vai ficar ali esperando até quando você chegar. Agora ele já tem autonomia, já sabe como pegar a caixa. Que foi isso que eu desenvolvi com esse aluno, o Miguelzinho. Então ele ir lá pegar a caixa em si, ele conseguir colocar no caminhãozinho, ele conseguir puxar, tá trabalhando várias áreas do desenvolvimento motor dele e trazer até certo ponto para a gente fazer ali as atividades. E depois pegar tudo isso, ir lá e guardar. Então nessa situação, você tem que suar a camiseta, você tem que ser o motor de arranque e o resultado ele vem. É você tirar da sua mente que, mas ele só fica lá, Rodrigo, eu tento ensinar. Quem tenta não consegue. Você tentou 238 vezes? Obviamente que não. Então depois que você tentar 238 vezes, a gente conversa. Na verdade, a gente não vai nem conversar, porque eu tenho certeza que os resultados já estão aparecendo aí. Então é isso, precisa fazer no dia a dia. E esse tipo de aluno, não adianta fazer a atividade uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não. Ele comigo estava fazendo 2 vezes por semana. É pouco. O resultado apareceria mais rápido se a gente fizesse todos os dias. Mas minha agenda, na época, era corrida em si, no presente momento também. Então, só que no momento não atendo mais presencial. E aí o que acontece? Nessa situação, a família precisava replicar no dia a dia. E não sei se você percebeu,
Mas eu falei para você que eu fiz algumas atividades com pecinha de Lego, com carrinho, pegar aqui, colocar ali, atividade de motricidade, na cama elástica em si, mas teve os momentos que eu fiz a atividade de ensinar ele a abrir a porta, fechar a porta, abrir a torneira, fechar a torneira, levantar a tampa da privada. Por que que eu fiz isso? Para gerar familiarização, conexão, que isso ele vai fazer lá dentro de casa também. Eu sei que a mãe não vai fazer aquelas atividades ali com peça de Lego, eu sei que ela não vai fazer aquelas atividades na cama elástica, os circuitos funcionais. Mas ela começou a fazer atividades de ensinar ele a abrir e fechar a porta, abrir e fechar a torneira, colocar e tirar a roupa, levantar e baixar a tampa da privada. Levantar a tampa da privada foi algo que ele gostou. Porque antes ele não conseguia fazer isso. Agora ele pega a tampa da privada, levanta. Na hora de baixar, ele solta ali, ele se pisca todo e ali ele começou a rir. Porque fazia o barulho. Então ali foi interessante. Foi uma atividade que deu mais resultado para ele, rápido. Ele levantar a tampa número 1, a primeira de cima, depois a tampa de baixo, onde você senta com a busanfa, e aí depois ele baixava uma e baixava a outra. Aí depois ele começava a fazer isso. Mais, depois baixando, depois mais, depois baixando. E olha só o que eu falei para a mãe. Mãe, nessa tampa de cima, ela é mais leve do que a tampa de baixo. O que você vai fazer? Pede lá pra avó do seu filho, ela fazer um crochêzão para colocar de capa ali na tampa de cima, que obviamente fica mais pesado, porque só a tampa, ela vai ter, sei lá, vai ter uma carga de 500 gramas para levantar mais ou menos. Agora com um crochêzão ali duplo ali pesado, vai ter tipo 1 quilo. Então ele vai ter que fazer mais força. E ela fez isso. Então ali a gente foi escalando o próprio resultado. Então eu trouxe atividades para a vida diária. Eu falei assim, mãe, você vai ter que ser um motor de arranque. E o que eu trago nessa aula aqui para você é você focar nesse movimento funcional, focar nesses gestos funcionais em si, que o resultado ele vai vir. Você precisa suar a camiseta, você precisa se dedicar. E até que chegou o momento que essa criança ela já conseguiu abrir a caixa de brinquedos sozinha, já conseguiu pegar, já dava ali as pecinhas de Lego, ela já conseguia sozinha pegar aqui e colocar aqui, porque ela já entendeu o contexto da atividade. Ela já entendeu que quando termina aquela atividade com a pecinha de Lego, ela já vai pegar os carrinhos em si para pegar aqui e colocar aqui. Ponto A, ponto B. Era isso que eu fazia. Pega aqui e coloca aqui. Pega aqui e coloca aqui. Caminha daqui, vai até aqui. Caminha daqui, vai até aqui. Era isso. Ponto A e ponto B. Foi o que deu resultado. Mas eu precisei ser um motor de arranque. Então esse é um grande case de sucesso. O resultado dá sim, porém você precisa aí sair da zona de conforto. É você e o seu aluno, você e o seu filho, o seu paciente que tem que sair da zona de conforto. Se todo mundo ficar na zona de conforto, esquece, o resultado não vai vir. Quando ele tiver com... Peraí, imagina esse jovem, essa criancinha, se eu tivesse deixado lá no cantinho, imagina como é que ela ia estar aí com 7 anos de idade, 10 anos de idade. A mãe ia ter que estar respirando para ela. Ia ser dali para pior. Porque ela não ia ter estímulos, ia ficar quietinha, musculatura ia atrofiar, mobilidade zerada, independência zerada. E lá na fase da adolescência, lá na fase adulta, a mãe ia ter que fazer tudo. Era dar comida na boca, era dar água na boca. E tudo isso aí eu fui treinando também. A questão do alimento, dele pegar aqui, ó, ele gostava de banana, pegar aqui com a mão. Antes a mãe dava só na boca. Pegar aqui com a mãozinha aqui, aumenta a atividade ali, aumenta as atividades funcionais. Parava as atividades, agora vamos aqui, comer uma bananinha. Pegava um pedacinho, levava até a boca, ele comia. Pegava outro pedacinho, levava até a boca. O movimento funcional. Primeiro com a mão, era o que ele conseguia. Até que chegou um momento que ele já conseguiu fazer sozinho. No começo, mesmo formato, era travado, que tinha que fazer força e ele soltava. Tinha que fazer força e ele soltava. Depois já ficou um movimento mais leve, foi trazer até a boca, ficou um movimento mais leve. Depois de um tempo, já conseguimos encaixar ali uma colherzinha, uma colher grande no caso, dele pegar aqui na colher, colocar com a outra mão a bananinha em cima, isso foi depois de uns 7, 8 meses mais ou menos, trazer até aqui. Ele não conseguia levar até a boca em si. Ele tremia, às vezes caía no chão, ele pegava com a outra mão e colocava ali. Beleza, já está tendo conexão com a colher. E isso foi fluindo aí ao decorrer das atividades. Então o que você precisa fazer é suar a camiseta e aí sim o resultado ele vem. Pegue os ensinamentos que eu trouxe ao longo dessa aula, lembre-se, suar a camiseta é preciso, senão o resultado ele não vai vir. E aí você vai prejudicar o próprio desenvolvimento aí do seu filho, aí do seu aluno ou do seu paciente. Então vai lá, coloca a mão na massa. Nos vemos aí na próxima aula.